Amém, meus irmãos, bom dia. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, verso 17. Nós vamos ler até o capítulo 4, verso 1. Filipenses, capítulo 3, verso 17, até o capítulo 4, verso 1. Então, enquanto você abre as escrituras, nós estamos tratando aqui dessa epístola, tratamos o capítulo 1 já, o 2, e agora já estamos a terminar o 3, o terceiro capítulo. Se os irmãos se recordam, na última palavra aqui, nós tratamos sobre, no capítulo 3 ainda, dos versos de 1 a 11, nós falamos sobre a alegria de estar no Senhor. Falamos sobre ser vigilantes com os falsos mestres. Também falamos que os nossos próprios méritos não passam de fracassos e que, diante do amor de Cristo, tudo é considerado como refúgio. Também, agora na palavra anterior, nós falamos que nós ainda não obtemos a perfeição, mas que nós avançamos para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora então, capítulo 3, o verso é o 17, e eu peço que você acompanhe a leitura. A palavra do Senhor então diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Jesus, pelo privilégio que temos de estar aqui nessa manhã e prestar um culto de adoração ao teu santo e bendito nome. Oramos agora para que a tua palavra lida possa ser explicada e aplicada ao nosso coração. Oramos para que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, que o teu Santo Espírito possa levar a tua palavra no mais interior do nosso ser e que essa palavra que é viva, eficaz, cortante, penetrante, que ela possa dividir o nosso coração e alma, que ela possa ser proveitosa para nós nessa manhã, Senhor. Oramos agradecidos por esse privilégio. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, com o teu povo. Assim oramos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu começo aqui no século XVIII. Conta-se uma história dos jovens moravianos, talvez você já ouviu falar sobre eles, e fala ali da história de dois jovens, um chamado David e o outro John Deber. E esses dois jovens, eles souberam de uma ilha ali nas Índias Orientais, que tinha ali cerca de 3.000 escravos, que eles viviam sem acesso nenhum ao Evangelho, sem acesso nenhum à palavra de Deus. Eles não sabiam nada sobre Cristo, eles eram escravos. E o que ocorria era que o proprietário daquela ilha não permitia que entrasse ali missionários cristãos. Ou seja, aquele homem era inimigo da cruz de Cristo. Ele era inimigo de Cristo e não permitia que o Evangelho fosse pregado naquele lugar. Então esses dois jovens, os quais eu citei os nomes aqui, esses dois jovens tiveram a ideia de se vender como escravo, para assim poder entrar naquela ilha e dali nunca mais sair. E foi o que esses dois jovens então fizeram e entraram naquela ilha
para que pudessem evangelizar aquele povo que ali estava, tirando-os daquela ilha, e através da salvação e a fé no Filho de Deus pudessem então ser transportados para um reino de amor, para um reino celestial. Quando o navio parte da zarpa ali daquele porto, e quando o navio ali já estava a andar um pouco, eles gritavam, e essa frase ficou famosa e dizia que o cordeiro que foi morto receba a recompensa pelo seu sacrifício. E então eles partem para a sua missão, eles partem para aquela ilha. Essa é uma história que vem ao nosso coração, que vem ao nosso encontro e nos confronta de certa forma como cristão que somos. Ou seja, será que tal coragem estaria em nós? Né? Será que tal coragem poderia fazer parte das nossas vidas para assim também nos vendermos como escravos, para poder assim pregar o Evangelho? Notamos nessa história o que nós acabamos de ler nas Escrituras. Essa história ilustra o que nós lemos agora. Então, porque esse ainda continua a ser o chamado do povo de Deus. Esse ainda continua a ser o chamado da Igreja de Cristo. O chamado que nós possamos viver uma fé genuína. O chamado que nós possamos, de certa forma, se opor aos inimigos da cruz de Cristo. E também um chamado para nós mantermos firme atenção na pátria celestial. Então o chamado, o chamado do povo de Deus é: viva uma fé genuína. Oponha-se aos inimigos da cruz de Cristo e mantenha firme atenção na sua verdadeira pátria, que é os céus. Esse texto que nós lemos aqui, nós vamos dividir ele aqui em 4 partes. Na primeira, nós vamos ver aí no verso 17, um chamado a imitar e observar a conduta daqueles que são modelos de fé. Já no verso de 18 a 19, notamos aí um chamado a identificar os inimigos de Cristo, que vivem apenas para o seu próprio ventre. Terceiro, um chamado a atentar que a verdadeira pátria é os céus, de onde esperamos o Salvador e um corpo glorificado. E por fim aí, 4, Paulo chama os irmãos a se manterem firmes no Senhor. Vamos ler o verso 17 que diz assim, olha só, Paulo dizendo: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então aqui é um chamado a nós imitar e observar a conduta daqueles que são modelo de fé. Veja, meus irmãos, notamos aqui que Paulo exorta os irmãos a serem o quê? Imitadores. Serem imitadores dele, imitar a ele, porque ele era um imitador de Cristo. Então o texto nos mostra aí Paulo dizendo para eles: olha, observai como eu ando, faça igual. E outra, Paulo também diz o que aí? Que eles pudessem observar a outros homens também, que andavam segundo o modelo de fé. Quais outros homens? Como, por exemplo, Timóteo, como, por exemplo, nas mensagens anteriores que nós falamos de Epafrodito, que foi até as portas da morte por amor do Evangelho de Cristo. Talvez como Lucas e como Silas, que nós notamos ali em Atos 16, que eles faziam parte daquele momento ali de fundação daquela igreja. Então Paulo, ele não toma esse título apenas para ele, como sendo um tipo de arrogante, dizendo: olha para mim, me siga, veja. Não, Paulo fala: olha para mim, mas também olha para outros homens de Deus. Olhem para outros servos de Deus que andam segundo o modelo do Evangelho. Veja só, William Hendricks comenta assim: abre aspas, cercado pela imoralidade, tanto dos pagãos quanto dos cristãos nominais, que nós vamos ver daqui a pouco, nos versos 18 e 19, nós vamos ver sobre eles, os filipenses precisavam de um modelo real e concreto de devoção cristã. O apóstolo tinha o pleno direito de se indicar-se como esse modelo. O que Paulo faz aqui? Paulo, ele usa a si mesmo e aos outros discípulos como um padrão de fé cristã. Como padrão para a fé. Olhe para nós. Olhe para mim. Faça o que eu faço.
Faça da maneira que eu faço. Olhe para mim. É o que nós notamos o que Paulo faz. E aqui, nós, eu, você, igreja, todos, nós se deparamos aqui com um desafio. E o desafio é, será que nós podemos olhar para as pessoas e dizer, seja meu imitador como eu sou de Cristo? Você pode me imitar porque eu imito a Cristo, olha para mim, pode olhar para mim. Talvez isso pareça um pouco de um tom de arrogância, não é verdade? Mas não. A verdade é que nós deveríamos andar, se portar, caminhar nessa terra dessa maneira. A certo ponto de poder olhar para as pessoas e dizer, eu sou servo de Cristo. Olhe para mim e sirva a Cristo. Eu posso ser um exemplo de fé para você. É o que o Paulo está a dizer. E é o desafio que nós temos como cristão. Veja, há um ditado que diz, eu não sei se aqui em Portugal há, no Brasil há, um ditado que diz assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, eu ensino, mas eu não faço. Mas você deve fazer, porque eu estou te ensinando, é mais ou menos isso. Não, não é assim. Devemos ser modelo em tudo. As pessoas têm que olhar para os servos de Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm a Cristo e devem ver neles um modelo de cristão ao qual deve ser seguido. Então a vida cristã ela é desafiadora, porque a vida cristã exige tudo. Servir a Cristo exige tudo. Veja, não tem como abraçar a Cristo e abraçar ao mundo. Não tem como abraçar a Cristo e abraçar outras coisas. Não existe hipótese para isso. Ou somos completamente de Cristo, ou não somos. Ou somos cristãos de fato, ou não somos. Em Lucas 11, 23, Jesus diz assim, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, ou é ou não é. Porque quem não é, atrapalha os que querem ser, percebe? Então essa é a ideia. A ideia aqui é essa. E veja, Paulo, a igreja de Filipos, a qual Paulo tinha estabelecido, lembra-se, Paulo escreve essa carta estando em Roma, lembre-se disso. Quando Paulo estava em Roma, Epafrodito vai e leva essa carta com algumas demandas, e aqui Paulo está escrevendo outra carta que quando Epafrodito voltasse, Epafrodito ia trazer essas instruções para a igreja ali de Filipos. E a ideia aqui é que na igreja de Filipos haviam certos homens ou um certo grupo que estava corrompendo. Que nós vamos falar sobre eles já a seguir. E essa é a ideia de Paulo a dizer assim, olha, não olhe para esse grupo. Olhe para homens de Deus. Olhem para pessoas que servem a Deus fielmente. Que têm um coração voltado para o serviço e para o amor verdadeiro a Cristo. É a ideia aqui. Então é o que Paulo está a dizer, olhe para mim. Não só para mim, olhe para eles também. Olhe para esses líderes da igreja. Sigam esses homens. Sigam esse modelo de fé cristã. Aqui também nós precisamos ter uma atenção para mais uma aplicação. E eu faço uma pergunta. Quem são suas referências? Agora na liturgia falamos sobre isso. Quem são as suas referências? Veja, nós vivemos num contexto onde não há muitas referências. Tem dois extremos. Aqueles que vivem num contexto onde não há muitas referências e aqueles que são tão espiritual que acham que a sua referência é somente Cristo. E com isso eu não estou dizendo que não tenha que ser Cristo. Mas o que eu quero dizer é que tem pessoas que são tão espiritual. Quem são? Não, eu só sigo a Cristo. Ok, meus irmãos. Ok. Mas veja, você precisa de pessoas na sua vida. Você precisa de homens de Deus, mulheres de Deus que podem dizer para você assim, olha,
você está errado, muda. Essa conduta não está certa. Isso é pecado. Isso não é certo. Ou você também precisa ter pessoas que você olha e possa dizer assim, eu quero ser igual a ele. Um dia eu quero conhecer a Bíblia igual a essa pessoa. Um dia eu quero conhecer de Cristo, a intimidade que essa pessoa tem com Cristo. Eu quero, essa pessoa me admira. E não tem mal nenhum nisso, meus irmãos. Devemos ter pessoas que nos constrangem. Você já ficou perto de pessoas, de cristãos que te constrangem? Que você fica perto dele, você sai de perto dele constrangido e você pensa assim, estou mal. Estou mal. Preciso melhorar. Isso é ótimo. Essa é a pessoa que você deve buscar ter mais convívio, ter mais tempo juntos. Então devemos ter referências. Devemos buscar referências que amam a Deus, que são servos fiéis, que vivem para o Evangelho, que amam a Igreja de Cristo. E deixar de ter outras referências que possam ser contrárias a isso, ou que te afastem de Cristo, de amar a Cristo, das Escrituras, da Igreja. Então esse é o contexto aqui. Agora veja, na segunda divisão, aí dos versos 18 agora e 19, nós vamos notar aí um chamado a identificar os inimigos de Cristo que vivem apenas para o seu próprio ventre. Olha só, no verso 18, Paulo ele diz assim, pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Veja, primeiramente Paulo começa o texto aí no verso 18, pois. Ou seja, Paulo está seguindo ainda o mesmo raciocínio do que nós lemos anteriormente. O que Paulo está dizendo aí é imitem a nós e não esses outros que eu vou falar agora. Imitem a nós, esses aí não. Não são modelos. Então aqui Paulo traz um apelo comovente para aqueles ouvintes. Veja, ele vai dizer que há certos homens que andam no meio do povo de Deus, os quais são o quê? Inimigos de Cristo, inimigos da cruz de Cristo, que deturpam o Evangelho, que destrói a sã doutrina. Eles são inimigos de Cristo, é o que ele está a dizer. Veja, uma pergunta agora. E quem eram esses inimigos da cruz de Cristo? Nós já falamos de alguns grupos até aqui, de pessoas. E quem eram esses inimigos? Veja, mais um comentário aqui, William Hendricks diz assim, olha só, abre aspas, Paulo não fala agora acerca das mensagens anteriores. Lembra que nós falamos sobre os cães, os maus obreiros, não é? Falamos também da mutilação, da falsa mutilação, ou seja, aquela que eles, de forma religiosa, faziam ali para agregar valores à obra de Cristo. Então, William Hendricks fala assim, Paulo não fala agora acerca dos cães, também dos maus obreiros, da mutilação, porém, acerca de homens a quem considera inimigos da cruz de Cristo, cujo destino é a destruição, cujo Deus é o ventre, cuja glória está na sua infâmia, cuja mente está saturada das coisas terrenas. Esse é o grupo que Paulo vai tratar agora. É um outro grupo, não são os religiosos, os judeus religiosos, que queriam agregar à obra de Cristo rituais, falamos muitas vezes sobre isso. Também não são os falsos mestres que estavam ali para inserir doutrinas e coisas e queriam se infiltrar naquela igreja. Não é esses. Aqui Paulo está falando agora de outro grupo, o grupo dos libertinos. Homens que queriam trazer ali para aquela
igreja, para aquele povo que se reunia, queria influenciar a igreja com um modelo mundano de vida, de conduta. Quando nós lemos, nós vamos passar aqui, mas você nota que esses homens eram homens, Paulo vai dizer que eles eram inimigos de Cristo, por quê? O destino deles era a destruição, o Deus deles era o próprio ventre. Eles se gloriavam dos seus pecados, da sua infâmia. E eles só tinham desejo pelas coisas terrenas. Veja, esses aqui não são aqueles que agregavam coisas à obra de Cristo, que eram religiosos. Não é esse tipo. Também não é o tipo dos falsos mestres que também queria agregar doutrinas. Não, esses aqui eles não queriam nada com nada. Esses aqui nos parece outro grupo. E aí Paulo chama esses de inimigos. Inimigos da cruz de Cristo. E aí Paulo, é interessante que Paulo quando ele cita esse grupo e a ação que esse grupo tinha, Paulo chora. Digo isso agora até chorando. Tamanha era a tristeza de Paulo em notar aquele grupo que se aproximava da igreja. De forma mais objetiva, é como se aqui começasse a vir alguns irmãos muito mundanos para a igreja, que não amassem a Deus, que não queria nada com Cristo, com a igreja, homens que eram pecaminosos, homens que eram promíscuos, homens que tinham um linguajar chulo e eles começassem a fazer parte da igreja. E aí o pastor da igreja, o pastor Roberto, que não estivesse aqui, estivesse em outro canto, ficasse sabendo disso. Qual preocupação será que surgiria? Por isso Paulo fala, olha, eu digo isso até chorando. Talvez por lembrar do grupo, lembrar da igreja, lembrar do povo, lembrar daqueles irmãos que eles amavam. Nós falamos isso muitas vezes. Paulo amava a igreja de Filipos. Tinham irmãos ali irmãos preciosos, irmãos que amavam a Deus, como Epafrodito, como Timóteo que estava ali, como outros irmãos que amavam a igreja. E Paulo olha para a situação e chora, e diz, olha, esses são inimigos de Cristo. Esses vocês têm que se atentar. Tomem cuidado. Então nós notamos aqui 4 declarações que Paulo faz sobre esses homens. A primeira, o destino deles é a perdição ou a destruição. Está aí, nós lemos agora. Então o destino desses homens era a destruição. Por quê? A destruição é o salário do pecado. A destruição é o salário conquistado por todos os pecados. Romanos 6:23 vai falar sobre isso. Então, o destino desses homens era uma destruição. Essa destruição começaria na própria vida, no próprio tempo, e se encerraria após a morte, pois ali eles enfrentariam o juízo de Deus e o inferno de fogo. Mas veja, quando eu digo que aqui isso se consumaria após a morte, não podemos pensar aqui no aniquilacionismo, onde os homens deixam de existir, não. Essa destruição que Paulo fala, ou essa perdição, é a situação a quais eles iriam se encontrar, as quais eles iriam passar. Ou seja, sofrer no presente e também sofrer no futuro. Ou seja, a vida de prazeres e a conduta de pecado, a vida a qual eles levavam, iriam os levar a uma destruição plena e absoluta. Porque o pecado, ele paga o salário. E o pagamento do salário é o lago de fogo. Não devemos achar que o pecado ele é simples, que morreu, acabou. Porque é o que nós percebemos hoje. Quando nós olhamos para a sociedade, há um imediatismo. Há uma questão assim, viva agora que o amanhã não existe.
como se tudo fosse passar, como se tudo fosse acabar. Não. Viva agora, porque amanhã vai começar de novo. Aí só precisa ver em qual lado tu vai começar. Em qual lado? E como eu disse, o salário, o pecado, ele paga salário. E é o que Paulo está dizendo, o destino desses homens que estão aí, agindo dessa maneira, o destino deles é a perdição, é esse destino aqui. O destino deles é a destruição. É o inferno. É a destruição completa. É o fim dos homens. E outra, Paulo faz outra observação sobre aqueles homens. O Deus deles é o ventre. O Deus daqueles homens que cercavam a igreja de Filipos e queriam se infiltrar naquela igreja, Paulo vai dizer que o Deus daqueles homens é o ventre. É o ventre deles. Essas pessoas, elas se entregavam a todo tipo de pecado. Eles se entregavam à glutonaria, à licenciosidade, ao sensualismo, às práticas pagãs daquela época, a tudo aquilo que podia trazer a eles qualquer tipo de prazer, qualquer tipo de sensação agradável, prazeres desse mundo. Então tudo que era bom e mundano era o que aqueles homens praticavam. Por isso o Deus deles era o ventre, era agradar o eu, era agradar o ventre, era ser feliz a qualquer custo. Com essa ideia de licenciosidade, eles pervertiam a doutrina da graça. Com essa ideia de poder fazer tudo e colocar na conta da graça de Deus, eles queriam deturpar e destruir a doutrina da graça e infiltrar na igreja com essas mesmas doutrinas, ou seja, está tudo bem, está tudo certo, Deus perdoa, Deus é gracioso, Deus é amor, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus morreu para nos perdoar dessas coisas. Veja, meus irmãos, e eles pervertiam a doutrina da graça. Será que hoje nós, olhando para as igrejas, conseguimos ver esse mesmo tipo de conduta? Será que quando nós olhamos para as igrejas, para as nossas vidas, será que não observamos uma licenciosidade e colocamos isso na conta da graça? Ou seja, Cristo já fez tudo e agora pela graça nós somos livres. Nós deixamos de ser escravos do mundo, mas somos escravos de Cristo, nós somos livres. Nós temos um Senhor. Nós vivemos para um Senhor. Cristo é o nosso Senhor. Agora veja, há igrejas que colocam tudo na conta da graça, ou seja, agem de qualquer forma, vivem um evangelho de qualquer forma, andam pelo mundo de qualquer forma, fazem o que bem acham, o que bem entendem, e tudo é no nome da graça. E quando a graça começou, entre aspas, ficar pequena, aí era a hipergraça. Não, há uma graça maior que a graça ainda, que você está perdoado e você pode fazer o que você quiser, e está tudo bem, e está tudo certo, e segue a sua vida. E a pergunta é, esses homens são modelos de fé? A pergunta lá do verso 17, será que essas pessoas podem olhar e dizer, siga a mim porque eu sigo a Cristo. Siga a mim porque eu sou um discípulo de Cristo fiel. Não, não podem. Porque o Deus é o ventre. O Deus é os desejos, as vontades, os caprichos, a ânsia por coisas. Eram os irmãos que estavam ali. Quando nós olhamos para o mundo, nós notamos isso nitidamente. Claramente está estampado isso. Todos correm o mais rápido possível em busca de saciar o seu próprio ventre.
Se você deu uma volta ontem ou saiu de casa para alguma coisa, você já notou um pouco que todos correm para saciar o seu ventre. E correm com velocidade. E correm rápido. Fazem trânsito nas ruas. Fazem trânsito nos shoppings. Não tem uma vaga para parar um carro. Não tem como andar. Não estou dizendo que você não possa ter ido na Black Friday. Eu estou dizendo apenas que isso ilustra a velocidade que as pessoas correm para saciar os objetivos da sua alma. Como cristão, nós temos corrido na mesma velocidade em favor do reino de Deus. Com a mesma ânsia, com o mesmo desejo, com a mesma vontade, com o mesmo prazer. Paulo ainda fala de uma outra característica daqueles homens que ali cercavam a igreja. E Paulo fala que a glória deles está na sua infâmia. Ou seja, eles se gloriavam no que eles eram. Eu acho que isso aqui ainda é mais triste ainda. Aqueles homens se gloriavam na sua infâmia, ou seja, eles se gloriavam naquilo que eles eram. Eles não tinham vergonha da sua conduta, mas se gloriavam dela. Eles se orgulhavam do que eles deveriam se envergonhar. Aqueles homens, eles achavam legal e achavam o máximo aquilo que deveria causar vergonha a eles. Eles não tinham tristeza pelos seus pecados. Não tinham tristeza pela forma de viver, a forma que eles viviam, a forma que eles estavam inseridos na sociedade. Não, eles se orgulhavam. Eles achavam interessante aquilo. Pecavam e achavam aquilo legal. Veja, meus irmãos, enquanto nós olhamos à volta, quantos que não se orgulham dos seus pecados? Quantos que não se orgulham da sua vida promíscua? Quantos que não se orgulham do seu linguajar chulo? Quantos não se orgulham dos seus avanços no pecado? Em pecar. Se gloriam nisso. Quando olhamos as pessoas do mundo pecando e se orgulhando disso, ou seja, o marido, a pessoa que é casada e saiu e arrumou uma amante lá pela noite, e ele conta para os amigos aquilo com glória, como se ele fosse o máximo. Ou aquele que fez um negócio no seu trabalho, e o negócio deu certo, ele teve lucro indevido, e ele pode dizer, olha, eu consegui lucrar mais com aquele cliente. E ele se orgulha daquilo. Se orgulha dessa conduta. Mas o triste é quando nós olhamos para a igreja e notamos pessoas que se orgulham do pecado. O mundo jaz do maligno. Quando nós olhamos para a internet, por exemplo, para o Instagram, e aí olhamos algumas fotos e pensamos assim, essa era a irmã que estava no culto domingo, né? Ou esse era o irmão que estava no culto domingo, devido àquela foto que você olha e fala, puxa, postura que pode não agradar a Cristo. E tantas outras coisas. Né? Que as pessoas podem se gloriar no pecado, se gloriar da sua vida, de não liberar perdão. Não perdoo. Me fez mal em 1970, mas até hoje eu não perdoo.
E se gloria disso, porque, não, eu tenho um coração duro. Eu sou assim, eu não consigo mudar. Esses homens aqui, eles se gloriavam disso. A glória deles era a sua infâmia. Veja, eram homens que se gloriavam da sua vida pecaminosa, da sua vida de pecado. E Paulo não para por aí. Paulo ainda dá outra característica para aqueles inimigos da cruz de Cristo. Fala que eles só se preocupavam com as coisas terrenas, só com as coisas cá de baixo. Aqueles inimigos da cruz de Cristo, eles não tinham nenhum apreço pelos céus, pelas coisas espirituais. Eles resumem a vida ao aqui e agora. Seus desejos carnais, alimentar as suas ânsias, alimentar a sua carne. É o que Paulo está falando. Ele se preocupa somente com as coisas cá de baixo. Somente com isso. Esse era o resumo da vida deles. Não pensam nas coisas de cima, do alto. Não pensam na glória de Cristo. Não pensam na igreja de Cristo. Não pensam em servir a igreja, ao serviço pela igreja. Mas não, é somente as coisas presentes. Somente agora. Somente os desejos do coração. E saciar esses desejos. Só que o problema se instala que, quando nós realizamos um desejo do nosso coração, logo sobe outro ao coração. E aí você luta por esse, e batalha por ele, e se esforça, e corre velozmente. E aí você conquista o outro desejo do seu coração. Só que já tem outro na fila. E ele sobe de novo para cima. E aí você fala, e aí tem mais um. E aí você corre de novo para saciar aquele desejo. É como Calvino dizia, o coração é uma fábrica de ídolos. O coração está sempre a fabricar novos ídolos. E aqui é o que nós notamos. Aqueles homens que queriam influenciar a igreja, eles sempre estavam preocupados com as coisas cá de baixo. E nós como igreja, nosso coração como igreja precisa estar voltado a servir a Deus, ao serviço da igreja, ao crescimento da igreja, ao avanço da igreja, a se preocupar com as coisas do alto, com aquilo que está no coração de Cristo, com aquilo que Cristo se importa. É isso que deve fazer parte do povo de Deus. Porque se o povo de Deus, e veja, meus irmãos, eu quero que você conquiste de verdade mesmo os sonhos do seu coração, o propósito que Deus tem, aquilo que você possa ter, que você tenha uma boa casa, que você tenha um bom carro, que você tenha um bom trabalho, que você tenha um bom salário, que Deus te abençoe onde você coloque suas mãos, que as portas sejam abertas e assim por diante. Mas veja, cada coisa no seu lugar. E veja, a sua vida, o seu trabalho, a sua casa, o seu dinheiro, o que Deus te colocou é para que você sirva, é para o serviço do reino de Deus. E não ao contrário disso. Então, o que Deus te der, tente o máximo possível servir a Deus com aquilo. Agora, ao contrário disso, pode te levar sim para um caminho mau, um caminho de perdição, um caminho sem volta, um caminho que vai te fazer se voltar apenas para esse mundo, para o hoje, para o agora, e vai te trazer angústia e mais angústias. Então essas que nós notamos são as características que faziam daqueles libertinos que rondavam a igreja de Filipos buscando influenciar aquela igreja. Essa é a postura que Paulo estava a reprovar daqueles irmãos. E Paulo chega a dizer, olha, por essa postura que eu noto, esses irmãos não, essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Não fazem parte. Eles são inimigos de Cristo, da igreja,
ou seja, não são salvos. São pessoas que não são salvas. E aí nós avançamos para a nossa terceira divisão, e Paulo vai dizer assim, olha, no verso 20, nós notamos aí, um chamado a nos atentar que a verdadeira pátria é os céus, de onde esperamos o Salvador e um corpo glorificado. Olha só, verso 20 e 21 diz assim, veja, Paulo trata dessa questão, e agora no verso 20, olha o que ele vai colocar. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Veja aqui, notamos que Paulo diz que essa conduta é indigna dos cidadãos do reino do céu, ou seja, Paulo vai dizer, pois a nossa pátria. Quando Paulo se refere à igreja, ele está falando, olha, olha para eles, pois a nossa pátria, Paulo vai dizer que é o quê? É os céus. Não a pátria deles, a nossa. Percebe isso? A nossa pátria é os céus. Então Paulo exorta a igreja a não buscar ou se preocupar excessivamente com as coisas terrenas. É o que ele está fazendo aqui um contraponto agora. Agora ele vai falar sobre a igreja. Não se preocupe excessivamente com as coisas da terra. Nossa pátria não é essa. A nossa pátria não é essa. A nossa pátria é os céus, onde Cristo habita. Essa é a nossa pátria. John Gill comenta assim, olha só, abre aspas, ele diz assim, ó, a nossa cidadania está nos céus. Isto é, a cidade da qual somos livres é o céu. Comportamos-nos aqui na terra como cidadãos dessa cidade celestial. O céu é a cidade dos santos. Aqui eles não têm uma cidade permanente, mas buscam uma que virá, que seja permanente e duradoura. Uma cidade que tem fundamento, cujo arquiteto e construtor é Deus. Essa é a cidade dos santos. Essa é a cidade do povo de Deus. Esse é o sentimento que deve estar constantemente na mente daquele que foi salvo, que é cristão, que nasceu de novo. Eles devem entender que são peregrinos. Estamos de passagem. Estamos passando. Estamos a caminho. Não é a nossa pátria. Não é nossa morada definitiva. Não vamos ficar aqui para sempre. Por mais que nós corramos atrás do vento, uma hora nós não vamos ter energia para correr mais. Uma hora a nossa energia se vai. Uma hora o tempo se esgota. Uma hora passamos. Como a neblina, como a erva. E essa não é a nossa pátria. A nossa pátria é os céus. Aonde Cristo está, onde Cristo habita, onde Cristo foi preparar a morada. Essa é a nossa pátria celestial. Então esse deve ser o nosso sentimento. Devemos ter anseio por isso, esperar por isso a nossa morada definitiva. Colossenses 3, do 1 ao 3, diz assim, olha, leio para você aqui. Portanto, você conhece esse texto também? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Então, o apelo aqui de Paulo, agora para os Colossenses é, se você nasceu de novo, foi ressuscitado com Cristo, busque as coisas do alto onde Cristo vive. Busque as coisas lá de cima. Pense nas coisas lá do alto, não pense nas coisas aqui da terra. Por quê? Porque morreste. E a vossa vida já está oculta em Cristo. Você não é daqui. É o que ele está dizendo, você não é daqui.
Se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, se você nasceu de novo, se você teve uma experiência com Cristo, se Cristo é o seu Senhor, pense nas coisas do alto. Viva aqui o melhor possível, mas pense nas coisas do alto. Pense que a tua pátria, como Paulo fala aos Filipenses, que a tua pátria celestial não é essa. Ela é lá de cima. E aí o que tem mais ocupado o nosso coração? Os desejos por esse mundo, como nós falamos dos ídolos, ou anseio pelas coisas do alto, né? Ou pensamento pelas coisas do alto. Devemos criar o hábito de fazer uma checagem para constatar se a nossa postura, os nossos pensamentos, a nossa conduta tem apontado para um cidadão do alto ou cá de baixo. E é verdade, tem hora que nós temos que parar tudo, sabia? Parar tudo, pisar no freio, descer do carro e observar a nossa vida. E notar e ter atenção o que tem ocupado o nosso coração, o que tem nos afligido, o que tem tirado a nossa paz, o que tem tirado a nossa alegria, o que tem tirado o nosso desejo de servir a Deus, o que tem tirado o nosso desejo de ir à casa, de ir à igreja, de servir. Tem hora que precisamos parar e refletir. E quando fazemos uma reflexão sincera, nós observamos que são tudo coisas externas. São coisas cá de baixo. São coisas que estamos nos afligindo, que não deveríamos nos afligir. Que não deveríamos nos apegar com tanta ênfase e força sobre essas coisas. E aí nós paramos, observamos, fazemos uma limpeza, oramos e logo mais encontramos paz novamente. Foco, determinação. Porque alinhamos o nosso coração, percebe? Alinhamos o nosso coração. Então, alinhamos o nosso coração com o quê? Com as coisas do alto. Alinhamos o nosso coração com quem somos de fato. Somos de Cristo. Pertencemos a Cristo. E quando nós nos relembramos disso e colocamos as nossas expectativas em ordem, a paz automaticamente vem ao nosso coração. E nós agora encontramos prazer, alegria, desejo de servir, de estar na igreja, de estar com o povo de Deus, porque as expectativas foram acertadas, colocadas no seu devido lugar. E aí no verso 21, Paulo vai falar, né, continua lá no verso 21, ele diz que Deus vai transformar o nosso corpo de humilhação para um corpo igual da sua glória. Veja, meus irmãos, aqui é interessante porque para muitos gregos ali, que estavam inseridos ali, os pagãos, o corpo era considerado uma prisão. Veja, uma prisão que a morte iria libertar a pessoa daquela prisão. Esse era o pensamento pagão, ou seja, quando você morrer, tudo está resolvido. Você está passando por essas coisas de pecado, essas coisas todas, porque você está preso nesse corpo. Mas quando você morrer, está resolvido. Ou seja, o corpo não presta para nada, só para te prejudicar. Mas Paulo não via dessa forma. Paulo via o corpo como uma habitação do Espírito, como ele diz, o templo do Espírito. Então Paulo não olhava dessa maneira. Por certo, então, o resultado do pecado, quando se olha para o corpo, é claro, um corpo de humilhação. Quando nós olhamos para o corpo, nós vemos um corpo de humilhação, ou seja, um corpo que está exposto à maldição do pecado. Ou seja, um corpo de fraqueza, sofrimento, um corpo de enfermidades, deformidades, futilidades, um corpo que vai enfrentar a morte. Quando nós olhamos para o corpo, nós temos ali algumas questões que o pecado as trouxe sobre esse corpo. Porém, agora veja, na vinda do Salvador, que é um Salvador completo, esse Salvador vai transformar esse corpo de tal maneira que o seu novo aspecto ou aparência refletirá verdadeiramente sua nova e eterna forma interior. Porque esta será a forma
do nosso glorioso Senhor, que é assunto nos céus, ou seja, teremos um corpo novo. Não esse corpo de pecado. A ideia aqui é que já não teremos um corpo já de humilhação, devido à força do pecado, mas um corpo igual ao de Cristo, semelhante ao de Cristo. Olha só, a nova tradução da linguagem de hoje, nesse texto do verso 21, ela coloca assim: Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Você já pensou como é ter um corpo? E às vezes eu penso sobre isso. Que não é impulsionado pelo pecado, pela força do pecado. Onde os seus pensamentos e desejos não são contrários à vontade de Deus. Porque veja, se nós observarmos o nosso corpo, ele sempre tem a tendência de decidir pelo lado, vamos dizer, mais pecaminoso. E aí nós temos aquela luta da carne com o espírito, aquela coisa, e nós estamos sempre travando essa guerra, porque se nós deixarmos, isso dá mal. Mas vai chegar um momento que não vai haver mais essa luta constante. Também haverá um momento que o nosso corpo já não vai ter enfermidade. Sabe aquela dor que você acorda de manhã? Você fala, ei, de novo essa dor de cara, eu não aguento mais. É dor na cabeça, é dor nas costas, é dor no pé, é artrite, é sinusite, é artrose, é a visão fraca, é o pé que dói, o dedo, as costas, a coluna, dor de dente, é o olho, é tudo. Não é assim? Só que vai chegar um dia que você vai acordar e vai dizer, estou me sentindo com 15 anos. Estou zerado. Estou impecável. Se deixar eu corro 25 quilômetros só na parte da manhã. Porque não vai haver mais dor. Não vai haver mais choro. Não vai haver mais sofrimento. Não vai haver aquela luta com o pecado que você vai tomar uma decisão e não sabe se é pecado, se não é, se é de Deus, se não é, se é aquela luta constante, aquela opressão. Não vai. Porque nós vamos ter um corpo igual ao do nosso Salvador. Então, Paulo apresenta essa situação em contraste com os libertinos que buscavam uma vida plena para a sua carne aqui e agora. Olha o contraste. Paulo fala da situação desses libertinos que amavam o ventre, que o Deus dele era o ventre, que eles amavam as coisas da terra, que eles buscavam essas coisas, que eles viviam para essas coisas, que eles eram inimigos de Cristo. E Paulo fala, pois nós não. Nós somos lá do alto, nós somos de Cristo, nós somos do céu. Nós não corremos atrás dessas coisas. É um contraste aqui. Olha só, William Hendricks, novamente, ele diz assim, olha que interessante isso. Maravilhosa é a energia da dinamite. Ou seja, quando Paulo fala a eficácia do seu poder, esse poder, e no grego nós podemos traduzir para dinamite. Então ele fala, a maravilhosa energia da dinamite de Cristo, isto é, o seu poder. Essa energia é o seu poder em ação, o exercício do seu poder. Seguramente, se esta energia lhe permite fazer o que é maior, como não lhe permitirá fazer o que é menor? Se ele pode sujeitar a si todas as coisas, todos os poderes do universo, não poderá transformar nosso humilde corpo à semelhança do seu próprio corpo glorioso. Ou seja, Cristo é poderoso para transformar a nossa vida, transformar o nosso corpo. E por fim, partindo para o final, nós notamos agora aí no verso 4:1, um chamado a manter firme no Senhor. Paulo vai dizer no verso 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo que eu acabei de explicar para vocês, firmes no Senhor. Paulo segue o raciocínio, começa dizendo, portanto,
Então, olha só, diante disso, desse modo, Paulo vai dizer para eles aplicarem o que ele acabou de falar e se manter firmes no Senhor. Notamos que Paulo já chama esses irmãos de irmãos saudosos, ou seja, Paulo tinha saudade desses irmãos. Também aí nesse mesmo verso, no verso 1, ainda Paulo vai falar minha alegria e coroa. Nota como Paulo gostava muito desses irmãos. E Paulo exorta aqueles irmãos a se permanecer da maneira a qual ele estava instruindo, e se permanecer firmes no Senhor. Paulo amava aqueles irmãos, queria o bem, queria que eles permanecessem firmes. Paulo queria que a fé deles estivesse sempre renovada, firme. E esse é o chamado nosso, como cristão, que atravessa por esse mundo. Que nós possamos ficar firmes. Firme no Senhor. Que nós possamos caminhar firmemente. Que o mundo não atraia o nosso foco, nossa atenção, nosso coração. Que o mundo não nos roube, mas que nós possamos manter firme no Senhor, até nós nos encontrarmos com Ele ou até que Ele volte. Esse é o nosso chamado, é o chamado do povo de Deus. Como aqueles jovens morávios foram um exemplo de fé e conduta para a sua geração, Deus também nos chama, agora, hoje, para sermos modelo de fé, modelo de conduta, por onde Ele nos enviar, nos colocar, por onde irmos, que nós possamos ser modelos de cristão. Que possamos ser modelo naquilo que fazemos. E que possamos também ser modelo em depor aqueles que semeiam uma falsa doutrina na igreja, diante do povo de Deus. Aqueles que querem enfraquecer a fé dos irmãos. E que nós possamos caminhar firmes para a nossa pátria celestial. Eu encerro aqui e deixo 6 aplicações. Primeiro, tenha pessoas que são referência de fé e devoção a Deus para que você possa imitá-las. Segundo, seja um modelo de cristão, onde as pessoas possam buscar em ti referência. Terceiro, não viva uma vida cristã de libertinagem e abuso da graça de Deus. Quarto, não se orgulhe de seus pecados como se eles fossem troféus, mas se envergonhe e se arrependa diante de Deus. Coloque toda a sua esperança em Cristo e na vida eterna que está por vir. Olhe para a eternidade como um prêmio. E por fim, saiba que um dia você terá um corpo glorificado, onde já não haverá qualquer tipo de dor e sofrimento. Vamos orar.